bom que você pode se reunir com a sua família para acompanhar o nosso culto. Que bom que nós temos mais uma vez a oportunidade de ouvir e receber esta palavra de Deus. Eu quero saudar a todos da comunidade de Gaspar, do Gaspar Alto, também aqueles de outras comunidades que nos acompanham, que assistem aos nossos cultos. E saudá-los com o lema desta semana, que está no livro de Apocalipse, o capítulo 22, o versículo 20, que nos diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Também sobre a volta de Cristo e sobre esse versículo nós iremos hoje estudar mais um pouco na pregação da palavra de Deus, como já viemos estudando alguns domingos e também até o final do ano vamos relembrar e aprender mais sobre a volta de Cristo, o que tudo isso significa para cada um de nós. Nós estamos reunidos e celebramos este momento de culto, no nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar a ter uma palavra de oração. Bondoso, amado Deus, te agradecemos por mais esse dia de vida, agradecemos por mais essa semana, que o Senhor possa estar conosco, abençoar-nos com a tua palavra, trazer o teu evangelho a cada um de nós, que possamos ouvir e receber esta palavra em nossos corações e que ela possa nos transformar, nos ajudar a agir, a ter uma fé ativa, a ter uma fé que transforma também o mundo à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe neste momento de culto. É isso que nós pedimos, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvo, eu te louvo, ó Deus, de todo o meu coração, de tuas maravilhas eu cantarei e teu nome bendirei. Louvo, eu te louvo, ó Deus, de todo o meu coração. És minha alegria, é todo o meu prazer. Aleluia. Eu te amo, ó Deus, de todo o meu coração. De tuas maravilhas eu cantarei e teu nome bendirei. Eu te amo, ó Deus, de todo o meu coração. És minha alegria, é todo o meu prazer. Aleluia. Eu te sirvo, ó Deus, de todo o meu coração. De tuas maravilhas eu cantarei e teu nome bendirei. Eu te sirvo, ó Deus, de todo o meu coração. És minha alegria, é todo o meu prazer. Aleluia. Leitura do Evangelho conforme Mateus, o capítulo 25, os versículos 14 até 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, imediatamente saiu a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Mais uma parábola de Jesus. Na semana passada, nós ouvimos a parábola das 10 virgens, à espera do noivo. Compreendemos a necessidade de estarmos sempre atentos para o momento da chegada do noivo, que é Jesus Cristo que voltará. Descobrimos da necessidade de estarmos com o nosso suprimento de óleo cheio, bem abastecido para seguirmos o caminho da luz. Hoje ouvimos a parábola dos talentos, uma parábola, creio eu, conhecida de todos nós, onde 3 servos recebem uma quantidade diferente de talentos para cuidar dos bens do seu senhor. Os valores recebidos pelos servos não eram pouca coisa, eram valores consideráveis. O talento era uma medida usada para falar do trabalho, para um pagamento do trabalho. 1 talento equivale a 6.000 dias de trabalho, ou seja, 18 anos de trabalho. De fato, um valor bem elevado e considerável. Mas a parábola não quer nos ensinar sobre transações financeiras e como multiplicar o nosso dinheiro, mas sim sobre a boa utilização das dádivas que Deus nos dá. Quando hoje nós usamos a palavra talento, muito pensamos em capacidade das pessoas de realizar alguma função ou alguma habilidade especial que ela tenha. Esses servos foram chamados para cumprir uma tarefa: cuidar dos bens do seu Senhor. Que tarefa nobre, que tarefa importante. Por isso a parábola não está falando de talentos nesse sentido, de alguém que sabe fazer algo especial, mas está falando daquilo que o Senhor deu aos seus servos. Está falando daquilo que Deus dá a cada um de nós, das bênçãos que nos são entregues para serem cuidadas. Jesus está mostrando a tarefa que todos nós, como cristãos, temos de lidar com as dádivas de Deus, com aquilo que Deus nos concede. Que dádivas são estas que Deus nos dá? Fé, esperança, amor, compaixão, misericórdia. Isso recebemos de Deus. Na parábola, cada servo recebeu diferentes quantidades de talentos. Nós também recebemos diferentes bênçãos. Uns mais facilidade para orar, outros para fazer as suas doações, outros para organizar algo na igreja, outros para demonstrar amor, fazer visitas, enfim. Tudo isso é usado para o reino de Deus, para as outras pessoas e não para nós mesmos. Multiplicar os talentos recebidos é manter a nossa fé ativa, uma fé que realiza boas obras, que ama, que deseja ver o reino de Deus crescendo, a sua igreja crescendo. E esta parábola nos convida para participarmos de forma ativa do reino de Deus. Os 2 primeiros servos foram e fizeram algo com o talento que receberam. E o que o terceiro fez, aquele que ganhou apenas 1 talento? Escondeu, ou seja, não fez nada. Podemos até dizer que os primeiros 2 trabalharam e aquele terceiro ficou sentado olhando para um buraco, cuidando de onde ele tinha enterrado aquele talento. Talvez nós somos críticos demais com esse terceiro servo, mas Jesus também é muito crítico com ele. Ele deveria ter feito algo a mais, alguma coisa. Assim, nós, com tudo que Deus nos dá, devemos fazer algo, participar ativamente do reino de Deus. Se lemos a sua palavra, se conhecemos
o nosso Senhor, se o amamos, então desejamos que o seu reino seja bem-sucedido, desejamos fazer algo pelo nosso Senhor. Claro, Deus não depende de nós para tudo isso, mas não é uma honra fazer parte desta missão de Deus? Não seria uma honra que o Senhor nos confiasse bens tão preciosos e nos pedisse para usá-los para o seu reino crescer? Este talento entregue aos trabalhadores é um primeiro passo para algo muito maior que viria adiante. Aquele Senhor deu a cada um dos seus servos o que era precioso dos seus bens para ser cuidado. Ele não disse nada antes de viajar, mas sabia do que eles eram capazes de fazer. Não importa o quanto nós recebemos de Deus, importa o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá. Nós estamos multiplicando ou estamos enterrando? O que Deus nos dá vai além dos nossos bens. Deus nos deu o seu amor, o seu perdão, a sua paz, a sua graça, a sua misericórdia, mas também tudo o que precisamos para viver o sol, a chuva, a terra, todos os dias. Tudo isso faz parte do que recebemos, do que deve ser cuidado com amor, sabendo que tudo isso vem de Deus. O que Deus tem te confiado? O que Deus tem nos confiado? O que fazemos com as bênçãos de Deus? Estamos espalhando coisas boas, multiplicando aquilo que é bom ou deixando isso enterrado em algum canto? Estamos multiplicando justiça, perdão, amor, solidariedade? Deus também nos dá a sua palavra, a possibilidade de amar, e isso é muito precioso e podemos e devemos compartilhar disso. Não podemos enterrar as bênçãos de Deus por medo, por receio, imaginando que vamos perdê-la, porque quando nós enterramos, aí sim que nós perdemos estas bênçãos. Por que será que nós agimos assim? Por que nós não multiplicamos as bênçãos de Deus? Temos medo do nosso Senhor. Somos como esse terceiro homem, temos receio, temos medo do que pode acontecer. Por isso ele achou por bem manter bem guardado o que recebeu para não perder em vez de multiplicar. Quem tem medo, perde grandes oportunidades. Será que nós hoje estamos nesta situação? A vida às vezes nos leva a isso. Temos as nossas inseguranças, não queremos correr riscos, temos medo de perder. Não conseguimos agir como gostaríamos, temos vergonha, receio, ficamos presos olhando para aquele buraco, cuidando de algo que está enterrado. O medo é algo que nos paralisa e não nos deixa multiplicar o que temos, não nos deixa olhar um pouco além de nós. Do que você tem medo? Da vida? Do futuro? Da violência? Do desemprego ou até do inferno? Será que não são estes medos que nos levam a enterrar o nosso talento recebido? O apóstolo João vai nos dizer em uma das suas cartas: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando há amor, não há medo. E este servo disse que estava amedrontado, receoso e por isso agiu assim. Seu medo era maior do que seu amor pelo seu Senhor. Será que esse servo amava o seu Senhor? Talvez não tinham esta relação. Quem ama seria capaz de dizer: você é muito exigente, não sei se vou conseguir lhe agradar. Quem ama não desejaria fazer algo pelo seu Senhor? Eles eram apenas servos, empregados, talvez não tinham essa relação. Mas nós não somos apenas servos. Nós somos filhos deste Deus. Somos amados pelo nosso Deus. Será que nós amamos o nosso Deus ou temos medo? Os dois primeiros servos tiveram ousadia, confiança, coragem e conheciam muito bem o amor do seu Senhor, enquanto aquele terceiro teve apenas receios e temores do que poderia acontecer e agiu impulsionado por isso. Por causa do medo, ele enterrou o que tinha, mas acabou fazendo errado. Talvez nós também temos uma ideia errada a respeito de Deus. Temos mais medo do que confiança em saber que Ele está ao nosso lado para nos ajudar e nos guiar. Muitos imaginam que Deus está sempre pronto para castigar, enquanto é exatamente o oposto. O Salmo 103 vai nos dizer: Deus não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ou seja, Ele está sempre pronto a perdoar.
Quem não reconhece o amor de Deus por nós, não conhece o amor de Deus. Ele enviou o seu único Filho para nos dar salvação, perdão, reconciliação. Existe amor maior que este? Se somos tão amados, não deveríamos usar as boas dádivas de Deus para fazer o bem, para estarmos ativos com a nossa fé? Podemos supor que aquele servo que enterrou o seu talento poderia ter feito algo diferente. Se ele tivesse perdido o seu dinheiro, mas tivesse demonstrado uma atitude de confiança, de ousadia, talvez ele também teria entrado no gozo do seu Senhor. Pela sua atitude de ter tentado, de ter ousado. Porque quando ele enterrou, ele na verdade desistiu de fazer algo com aquele dinheiro. Esta parábola nos fala da volta de Jesus, que um dia acontecerá. Neste dia vamos prestar contas dos nossos talentos que recebemos, assim como esses servos prestaram contas. Tivemos uma fé ativa, com amor, o que fizemos com tudo que Deus nos deu, ou nós enterramos as nossas bênçãos? Qual o valor que uma Bíblia, toda folha com a capa, detalhes em ouro, muito linda, muito bem conservada, está fechadinha em cima da mesa? Que valor ela tem? Não é muito melhor se ela estiver usada, se ela for aberta, se ela for lida, muito folhada? Deus nos dá muita sabedoria e nós devemos usar o que Deus nos dá, sem medo de perder, sem medo de gastar, sem medo de ver o que vai acontecer. Para finalizar, eu quero contar uma pequena história que eu li. Era véspera de Natal e Karina resolveu dar uma tarefa aos seus 3 filhos, Pedro, Catarina e Emanuel, enquanto ela saía para resolver os seus últimos preparativos para a noite de Natal. Então, eles receberam algumas folhas. Ela deixou folhas brancas, folhas coloridas para cada um deles, e assim eles poderiam trabalhar e fazer o que desejassem com estas folhas. Quando ela voltou, então, dos seus afazeres, encontrou a sala bagunçada. Cola para um lado, papel para o outro, tudo jogado, e as crianças se divertindo com aquela tarefa que a sua mãe havia lhe passado. Pedro e Catarina entregaram os seus recortes, as suas dobraduras. Pedro fez uma bela dobradura, a dobradura de uma estrela, muito bonita, pegou papéis coloridos, papéis brancos e fez esta dobradura. Catarina fez um recorte, cortou seu pinheirinhos, pintou com a canetinha e fez então a sua dobradura também, o seu recorte. Já Emanuel devolveu para sua mãe as folhas em branco. Disse: mãe, pode pegar as suas folhas de volta. A sua mãe ficou muito intrigada com a atitude do Emanuel. Ela disse para os outros filhos: nossa, ficou muito lindo os seus trabalhos, mas por que você não fez nada, meu filho? E o menino respondeu: tive medo. Poderia rasgar as folhas, não sabia bem o que fazer. Queria fazer algo bonito para a senhora, mas fiquei com medo, com receio e não consegui fazer nada. Mas tome, aqui estão as suas folhas. A mãe ficou triste e disse a este filho: infelizmente agora você não poderá participar com a sua obra de arte da nossa árvore de Natal. Cada um era para ter feito algo para nós colocarmos debaixo da árvore. Infelizmente você não tem nada para colocar agora ali. Certamente ele se sentiu muito excluído por não ter participado, por não ter feito algo com as folhas que a sua mãe havia lhe dado. Quando eu li essa história, eu fiquei pensando, será exatamente assim quando Jesus voltar? Muitos estarão ativos na sua fé, procurando fazer algo com o que ganharam. Uns farão algo mais difícil, outros algo talvez mais simples, mas deixando alguma bagunça talvez para trás. E outros, por medo e receio, não saberem o quanto Deus os ama, não farão nada e ficarão fora da festa, fora do banquete que o Pai Celestial está preparando para cada um de nós. Não fique fora da festa. Deus tem te dado tudo. Ele quer apenas que nós o amemos, falemos desse amor, façamos o nosso melhor com os talentos que Ele tem nos dado, com as bênçãos que nós recebemos. Ele quer nos receber na sua festa celestial
no seu banquete. Quer se alegrar conosco e não quer nos castigar pela nossa falta de atitude, pela nossa falta de fé ativa. Que nós possamos ser ativos com a nossa fé, com o nosso amor. E se você não sabe o que fazer com as bênçãos que Deus tem te dado, ore a Ele. Ele pode te mostrar o que você pode fazer também com essas bênçãos, com os talentos que Deus tem te entregue. Ele vai te mostrar um caminho a seguir. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te mostre o caminho a seguir hoje e sempre. Amém. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, tu é teu lidar, é pesada a cruz que tens que suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Outras bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Temos alguns avisos para a nossa comunidade. As ofertas dessa semana que você quiser doar são destinadas para o nosso sínodo com o trabalho com a UASE e também a literatura evangelística, que são aqueles folhetos que nós sempre distribuímos para os nossos membros no final do ano, na Páscoa, Dia das Mães. Então você pode também ajudar com a sua oferta. No domingo passado nós tivemos nosso churrasco, que foi um sucesso, estava muito gostoso. Nós agradecemos a todos que participaram, que compraram seu cartão, também aqueles que estiveram aqui no dia assando, fazendo a maionese. Estava tudo muito gostoso e agradável. Nós também tivemos no mesmo dia o sorteio da nossa rifa, a rifa que foi feita para a festa de maio, mas que nós só pudemos sortear agora por conta da pandemia, já que a festa em maio não ocorreu. Nós sorteamos essa rifa e os ganhadores você pode acompanhar aqui na descrição do nosso vídeo. Eu te convido a ter um momento de oração, a se aquietar para nós encerrarmos esse momento de culto, e você coloque no seu pensamento aquelas pessoas que você sabe que estão precisando da oração, que precisam também desse conforto e do consolo do nosso Deus. Eu te convido então a orarmos juntos. Amado Deus e Pai, nós chegamos em Tua presença para colocar pessoas queridas nas Tuas mãos, pessoas que sofrem de longe, de perto, pessoas que estão doentes, estão nos hospitais, também aqueles que estão em suas casas, que estão tristes, que estão enlutados, que perderam algum parente, que o Senhor possa também estar com essas pessoas. Nós colocamos todas elas nas Tuas bondosas mãos, sabendo que o Senhor escuta o nosso clamor, que
que o Senhor pode também curar a cada uma destas pessoas. Queremos colocar também o dia de hoje, dia 15 de novembro, nas tuas mãos, pois hoje é um dia onde vamos escolher novos prefeitos, novos vereadores para governar as nossas cidades. Que o Senhor possa também nos ajudar a eleger pessoas de bem, pessoas que são justas, que olham pelo povo, que vão olhar também por aqueles mais necessitados. Que o Senhor esteja com a nossa nação também neste dia. Assim nós colocamos tudo o que temos em nosso coração nas tuas mãos, orando juntos a oração que o próprio Jesus ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu te convido a estender a sua mão para receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos servir ao nosso Deus com muita alegria. E lembrando de ter uma fé ativa, de usar os nossos talentos em prol do reino de Deus. E se você não sabe como fazer isso, ore a Deus, que Ele vai te dar também essa resposta do que você pode fazer pelo reino de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te acompanhe e tenha uma abençoada semana.